A palavra eutanásia vem do grego eu, bom, thanatos, morte. Seria uma boa morte, uma morte aprazível, uma morte doce, uma morte serena. A gente poderia conceituar mais abrangentemente como ato de proporcionar uma morte suave a quem sofra de doença incurável e padeça de sofrimentos atrozes, seja físico e moral. É claro que para o materialista esse sofrimento vai ser muito maior, porque ele não sabe, né, os segredos da morte. Então, para ele, vai ser terrível essa perda da vida. A eutanásia já é uma prática que acontece há milhares de anos. Vamos citar novamente Hipócrates. Na época de Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, alguns pacientes já procuravam médicos para ter fim da sua vida por doenças que naquela época não eram tratáveis. E Hipócrates, que foi um grande espírito, né? Ele falou na época, né? A ninguém jamais darei para agradar remédio mortal, nem conselho que induza à perdição. Então, isso, inclusive, faz parte do juramento do médico, falando contra a eutanásia, naquela época. Podemos classificar a eutanásia como ativa e passiva. A eutanásia ativa é aquela que se dá por um ato direto e que põe fim à vida do ser dentro de um tempo rápido, de minutos. Por exemplo, com a aplicação de medicamentos tranquilizantes ou sedativos, anestésicos na veia, e que isso vai levar à morte rapidamente. E a eutanásia passiva, ou ortotanásia, ela é aquela que se dá por um ato de omissão ou de interrupção de um tratamento, ou seja, não se dá mais aqueles medicamentos, não se dão mais aqueles medicamentos que o paciente vinha tomando, ou se interrompe um tratamento que ele já vinha fazendo. Por exemplo, se interrompe a nutrição dele, ou um medicamento normalmente que ele já vinha usando. E geralmente a morte se dá mais lentamente. Hoje também nós temos a figura do suicídio assistido, que é capitaneado pelo Dr. Jack Kevorkian, nos Estados Unidos. Esse médico já auxiliou 32 pacientes a se suicidarem. Ele entra com a aparelhagem, com os métodos, e o paciente que faz o uso. Ele que dá o ato final do paciente, e ele assiste à morte do paciente. Nos Estados Unidos já temos essa figura. E também temos a distanásia, que seria o contrário da eutanásia, seria uma morte com sofrimento, uma morte com dor, que é o uso de meios extraordinários, meios através de medicamentos, de aparelhagens modernas, que vão prolongar a vida de um paciente que está terminal, que não tem perspectiva nenhuma pela medicina. Então, já tem esse conceito também de distanásia. A eutanásia ativa, ela é menos aceita pela sociedade, porque ela choca mais. Você administrar um medicamento e dar o fim à vida, ela choca mais do que a outra forma, que é a eutanásia passiva. Mas ela já em alguns países, isso já está acontecendo. Tá? Nós podemos citar a Holanda, que foi o primeiro país que legalizou a eutanásia, uma forma ativa de eutanásia. Nós temos agora, recentemente, a Colômbia e a Austrália. Na Holanda, a maior parte da população, ela é favorável. Então, isso ajudou a que o método fosse legalizado. Apesar de ter sido legalizado em 1994, ele já vinha ocorrendo há mais de 30 anos, com o benemérito da Justiça. É importante citar que lá, o paciente tem que estar lúcido, orientado, e ele tem que assinar um documento que ele deseja a morte. Quer dizer, não um quadro tão grave assim, porque ele tem que estar lúcido. O paciente, ele participa daquele processo. É realizada em pacientes com doenças consideradas incuráveis pela medicina. E, após a sua solicitação de morte, reúne-se um médico, um enfermeiro e um psicólogo que conversam com o paciente. Se ele mantiver a sua vontade,
essa vontade é realizada através da administração de doses grandes de tranquilizantes. E segundo os médicos, existem médicos na Holanda especialistas só nisso, só em eutanásia, na prática de eutanásia. Para eles é um orgulho essa prática, porque eles, segundo eles, é um orgulho dar uma boa morte para o paciente. Eles estão fazendo um grande bem àquele paciente. Em relação à eutanásia passiva, ela já conta com maior aceitação da sociedade dos outros países, principalmente nos Estados Unidos, onde já existe até um documento, que é o cartão de autodeterminação, onde o indivíduo ele coloca nesse documento que ao chegar no momento em que ele tiver algum acidente ou alguma doença, em que ele vai ficar em coma, dependente de aparelhagem para sobreviver, esse documento determina que os médicos não utilizem dessa aparelhagem para mantê-lo vivo. E isso já é aceito na maioria dos estados americanos. Já tem valor legal, esse cartão de autodeterminação. Isso começou nos Estados Unidos com um caso, que vocês devem lembrar, o caso da Karen Ann Killam, que em 1975, uma jovem de 19 anos, ela sofreu intoxicação por sedativos e álcool. Chegou no hospital em coma e foi colocada no aparelho de respiração porque ela não conseguia respirar por si própria por lesão cerebral. Os pais procuraram a justiça para que os médicos desligassem a aparelhagem e após um ano os pais conseguiram a decisão da justiça favorável. O aparelho foi desligado e a Karen viveu mais 10 anos. Vamos falar sobre o médico diante do paciente terminal. Aqui no Brasil, com esse paradigma cartesiano do médico materialista, a formação do médico é voltada basicamente para diagnosticar e curar. Ele normalmente, de uma maneira geral, ele não está preparado para lidar com a morte dos pacientes. Ele não está preparado para lidar com o emocional também. E diante de um paciente terminal, e um paciente que não tem perspectiva de melhoras, ele fica perdido, porque tudo aquilo que ele aprendeu não tem valor. Então ele fica impotente perante aquele paciente. E, geralmente, ele abandona gradativamente o acompanhamento do paciente e delega o acompanhamento desse paciente a outros profissionais da saúde, enfermagem. Então é muito comum, quem trabalha em unidade de terapia intensiva, a gente chegar num plantão e o colega passar, esse aí não tem nada a se fazer, então está aí, não fala o nome do paciente, o paciente geralmente fica abandonado. A partir da Segunda Guerra, houve um avanço muito grande na medicina. A cirurgia teve um avanço muito grande, a anestesia também. E começaram a ser desenvolvidos aparelhos que promoviam a respiração artificial. E foram criadas as unidades de terapia intensiva. Antigamente, quando alguém morria, morria em casa, acompanhado dos familiares, dos parentes, dos amigos, vizinhos. Acendiam-se velas e todo mundo orava, todo mundo conversava com a pessoa que estava prestes a morrer. Hoje em dia, não. Dificilmente ocorre uma morte assim. Hoje morre-se nos hospitais, geralmente nas unidades de terapia intensiva, onde ficam os doentes mais graves, os doentes que necessitam de maior cuidado médico, de maior avaliação constante, E esse ambiente, normalmente, é um ambiente frio, um ambiente com ruídos constantes, onde o paciente não identifica a noite do dia, recebe visitas raramente, não tem contato com a família, geralmente ocorre conversas paralelas o tempo todo, que não
muitas vezes sem nenhum respeito para o paciente. Isso é comum, não em todas, mas algumas unidades. Então isso piora mais a situação do moribundo, daquele que está nessa situação. O paciente em coma, pela medicina tradicional, ele não tem nenhuma relação, coma profundo, ele perde a relação com o meio. Ele não atende aos comandos que o médico lhe dá, ele não tem reflexos, ele não tem nenhuma resposta verbal, então a medicina tradicional acha que ele não tem uma vida de relação. Mas nós espíritas achamos o contrário, entendemos o contrário, que o paciente em coma, o seu fator primordial, que é o espírito, está plenamente em atividade. Ele está desdobrado e participando, geralmente, de todo aquele processo. Como mostrado pelo Dr. Raymond Moody Jr., que fez pesquisas com várias pessoas nos Estados Unidos, em experiências de quase morte, em que as pessoas eram vítimas de acidentes automobilísticos, infartos, problemas cirúrgicos, problemas anestésicos, e que passavam por experiências de coma e que depois de algum período recuperavam a vida através de massagens cardíacas, ressuscitação, métodos de ressuscitação pelos médicos. A maioria dessas pessoas, elas tinham relatos comuns. É importante citar que eram pessoas de religiões diferentes, raças diferentes, locais diferentes e instruções diferentes. A maioria delas citavam que, logo após o acidente, ou a ocorrência clínica que gerou aquele estado, elas sentiam um ruído, um barulho, muitas vezes uma música, e depois de alguns instantes elas se viam flutuando naquela sala ou no local do acidente, viam as pessoas em volta, viam os médicos que estavam as socorrendo, e a percepção delas era muito mais perfeita do que na vida material. Percebiam tudo, ouviam tudo, atravessavam paredes. E depois, elas atravessavam um túnel escuro e no final viam uma luz linda, uma luz diferente, como que elas nunca tinham visto antes. E esta luz mantinha um contato, uma comunicação não verbal com ela, com essas pessoas. E toda a sua vida era passada naquele instante. Tudo ela via naquele instante, que era de poucos, de segundos, de minutos. E os fatos negativos eram chamados sua atenção de uma maneira amorosa e eram cobrados aqueles atos que ela deixou de fazer. E elas viam aquilo não com culpa, não como cobrança, mas como uma orientação, um ato de amor. E elas depois eram puxadas, sentiam puxadas para a volta do corpo, acordavam. E depois, elas citavam tudo o que havia ocorrido naqueles instantes em que ela estava aparentemente morta. Interessante, porque foi feita por um médico não espírita. E como reagir o médico diante de um paciente em coma? É agir como médico materialista que abandona aquele paciente porque não tem mais nada a fazer? Ou, na verdade, como deve ser o médico espírita, de não ser médico de corpo, médico de homem, e também ser médico de alma? Nós devemos ser médicos de alma também. Como diz São Lucas, médicos de corpo e de alma. Porque é nesse instante que o paciente precisa de uma palavra amiga, e nada melhor do que o médico, que representa a esperança para ele, lhe dirigir um pensamento de amor, um pensamento de carinho. Não precisa falar nada, até a sua presença com respeito diante daquele paciente
pode representar muita coisa. Então, médicos espíritas, vamos praticar isso para os nossos pacientes. É importante também o papel da família nesses momentos, na hora das visitas, que conversem com esses pacientes, que demonstrem amor, que demonstrem carinho e não desespero. Há casos em que, através dessas atitudes, o paciente, que era considerável irremediavelmente perdido, ele voltou à vida de relação do mundo material. Podemos citar um caso recente que foi divulgado na Inglaterra, o jovem Andrew Devine, que em 1987, numa partida de futebol, houve um confronto entre torcidas, dezenas de pessoas morreram e dezenas ficaram gravemente feridas. Ele foi uma delas. Ele foi pisoteado e teve lesão do sistema nervoso central, um traumatismo crânioencefálico. Ficou em coma profundo, em coma vegetativo. A família resolveu, após ser retirado sua aparelhagem e ele manter vivo sem o aparelho, resolveu levá-lo para casa e cuidá-lo com muito amor e carinho. E esse jovem, depois de alguns anos, como foi mostrado, ele voltou a responder. Ele usa um aparelhinho que agora, através de um toque ou 2 toques, ele consegue responder sim ou não. Mas ele está respondendo aos comandos de sua família, dos médicos. O outro jovem, também vítima do mesmo acidente, com o mesmo problema, já foi o contrário. A família, vamos dizer assim, o abandonou no hospital, não deu aquela atenção necessária e pediu aos médicos, entrou na justiça, inclusive, para que fossem desligados os seus aparelhos, o aparelho que o mantinha vivo. E após 2 anos de briga na justiça inglesa, nas câmaras dos lordes, foi concedida a autorização para que fosse desligado aquele aparelho. Foi o primeiro caso de eutanásia legal na Inglaterra. Como está essa família agora? É importante, em relação àquilo que eu falei sobre o abandono do médico, que hoje em dia já existe até a figura do tanatologista, que é o médico que cuida especificamente de doentes terminais, doentes que estão evoluindo para a morte. Nos Estados Unidos, nós temos a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que em um de seus livros, ela coloca que o paciente, e o moribundo, o paciente terminal, geralmente vítimas de câncer, de AIDS, eles podem passar por 5 fases nesse processo. Não necessariamente ele vai ter que passar por todas e não tem uma ordem definida, mas podem passar por essas 5 fases, que seriam a fase de negação, onde ele nega que está com aquela doença e que ele vai evoluir para o óbito. A fase de raiva, onde ele já admite estar com a doença terminal, porém questiona, por que eu? A fase de pacto, que uma vez admitida a sua situação, ele passa a negociar aquela evolução inexorável para tentar superá-la através de promessas e barganhas. E ele faz esse pacto, inclusive com Deus. Depois vem a fase de depressão, em que ele já tem como definitivo o seu processo patológico,
mas não está preparado para aceitá-lo. Não aceita a morte. E, finalmente, a fase de aceitação, que quando ele está, então, preparado para aquele momento final. É importante a gente tentar correlacionar isso com os ensinamentos espíritas. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz a seguinte questão aos espíritos: um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando o seu fim? São Luís responde, espírito codinominado São Luís, responde que não, nem por alguns minutos, porque esses minutos de reflexão do ser podem representar, podem poupar muitas lágrimas no futuro, porque em minutos esse ser, ele pode, através da reflexão de sua dor, do seu sofrimento, perdoar, e ele pode pedir perdão, ele pode mudar o seu estado vibratório através do pensamento, e isso é muito importante. O Espiritismo, a doutrina espírita, nos ensina que nós somos constituídos de espírito, que é a sede da inteligência, é centelha divina, consciência plena. O perispírito, que é um envoltório fluídico do espírito, que é o intermediário do espírito com o corpo físico. E o corpo físico é essa nossa roupagem, que é importante para a nossa evolução, para a nossa reforma íntima. É através do perispírito que vai se plasmar no corpo, que vão se plasmar no corpo físico as doenças. E as doenças, principalmente essas doenças crônicas como o câncer, ela tem origem no espírito. São condições que vêm para educar-nos, e nós precisamos passar por esses momentos, e que passemos com dignidade. A finalidade do sofrimento não é punitivo, mas sim educativo. O indivíduo que prejudicou o semelhante de maneira grave, em existências anteriores, ele precisa sentir na própria pele a dor que o outro experimentou, a fim de reeducar-se. E quando novamente posto numa situação em que tem a oportunidade de reincidir, ele seja capaz de resistir aos seus impulsos. É a lei de Deus, é a ordem natural das coisas. É o homem se transformando através da dor e do sofrimento. Já vem ela. Podemos fazer algum questionamento, que poderiam ser motivos de pergunta? E o paciente terminal, aquele com câncer, cheio de metástases, em que a medicina nada realmente pode fazer mais, o que nós devemos fazer? Nós temos que internar esse paciente? Nós temos que levar para uma UTI? Não, se nós formos avaliar a mensagem do Evangelho, dos Espíritos, ele vai falar que o indivíduo ele precisa de momentos de reflexão. Este paciente, ele pode morrer em casa, sim, com acompanhamento médico.
Porque em casa ele vai ter mais tempo e mais condições de refletir do que numa UTI, com tubos, com aparelhos, com ruídos, e sem a ausência da família, e sem a presença do médico caridoso, do médico amoroso. Então é questão de bom senso. O importante é a avaliação de cada caso. Nascemos com uma constituição genética individual, estruturada em uma programação prévia no mundo espiritual, necessária ao nosso desempenho em cada encarnação, que nos propicia um determinado tempo de vida no nosso corpo físico. Haverá um momento em que se dará a morte das células do corpo, e o fluido vital responsável por animar a matéria, não encontrando mais campo de atuação, dispersar-se-á no fluido cósmico. Não que se tenha uma data fixada para este momento, pois isso dependerá das condições de vida e realizações do ser naquela encarnação e do seu projeto no mundo espiritual. Aqueles que defendem a eutanásia no intuito de oferecer um descanso para a carne sofrida, só enxergam pelo olho material e não conseguem descortinar o desequilíbrio provocado no espírito por tal ato. As comunicações de irmãos desencarnados mostram as agressões no corpo espiritual dos seres que experimentaram a interrupção abrupta, não programada, de sua vida orgânica. Certamente, tais transtornos são diretamente proporcionais ao envolvimento de cada um no processo. Não só sofre o espírito desencarnante após ser atendido no pedido para pôr fim à sua vida, mas terá também o seu comprometimento aquele que contribuiu para ceifar a vida daquele ser, pois tal ato ficará impregnado na sua memória espiritual e dele mesmo será cobrado no futuro. É a lei da ação e reação. Eu vou ler, eu acho que eu tenho tempo ainda, uma mensagem recebida em nosso grupo, encaminhada pelo nosso amigo espiritual, o irmão Paulo. Corpo, templo sagrado de vida. Meus irmãos, muita paz. Vive o homem ao horror da morte que o espreita, fria e cismarenta, as sombras, como um parecer de queda indubitável nas profundezas de um abismo. Ignora a morte como a própria vida. Desconhece a finalidade suprema do ser, a sublimidade de uma existência e o seu objetivo divino. Em sua filosofia imediatista, procura refugiar-se, agarrando-se a um materialismo insano, com evidente bloqueio de suas faculdades superiores. A ciência evoca suas conquistas técnicas em definições subjetivas em que os limites do ponderável e do imponderável resvalam-se nos conceitos e preconceitos dos homens que as conduzem. A verdade, porém, conclama revisões detalhadas das conclusões inadvertidas, na certeza da efemeridade dos momentos e das opiniões, dos conceitos e das condutas. Marca-se nova era no processo do ser humano, do ser total, globalizado na forma de existir, não dissociado do meio em que vive, nem tampouco de seus sentimentos mais íntimos. Entende-se melhor o processo do ser que está doente, e não da doença que acomete o ser, sendo, portanto, legítimo o legado espiritual do homem,
pois não se pode mais compreendê-lo sem o binômio espírito-matéria. É o ser que vive, habitando em espírito, um corpo que lhe serve de veículo, instrumento capaz de lhe possibilitar desenvolver habilidades que o fará progredir, edificar, sonhar e amar. Evoluir é imperativo divino, onde todos, sem exceção, terão que trilhar em busca de si próprio e de Deus. A ninguém é dado ferir esse princípio da divindade de separar aquilo que somente Deus pode unir, o espírito e o corpo. Nasce um ser, inicia-se uma nova caminhada. É o exercício supremo da própria vida, a carta de experiências que enriquecerá essa alma até que a torne pura e, em sua sapiência, livre e liberta dos laços da carne. Vive o homem e, em muitas oportunidades, bate-lhe a porta do sofrimento a requisitar-lhe o exercício da paciência e da resignação. Momentos ímpares para a reflexão mais profunda e apurada. Exalta-se aí, em graus até então não conhecidos, a sensibilidade, o afeto, o entendimento e a compreensão. O homem não morre, transmuta. Que os homens possam entender a grandeza do momento, facultando ao que necessita meios de entendimento e, com delicadeza, ajudá-lo, amenizando o quanto possível suas aflições. Que não sejam juízes severos em seu veredicto, que, a bem da verdade e do bem comum, selam a sentença da insanidade. A vida é propriedade de Deus, não sendo, portanto, delegado a ninguém poderes de decisão sobre ela. Rechaça a razão, o julgamento equivocado sobre a abreviação, a título de encurtar o sofrimento. Fere por si todo o código de moral, de caridade, de amor e de justiça. Ecoa na alma a sandice de um momento impensado, com tal veemência, que por muito tempo ficará marcado na estrutura mais delicada do ser. A vida, bem mais precioso, processo de depuração e crescimento, alavanca do progresso pessoal e coletivo, que deve ser valorizado e respeitado, nada tem valor igual ou maior. Que possamos compreender isso e muito mais. Fiquem em paz. Não entendi qual a visão espírita com relação aos transplantes. Se o objetivo como espírita é a caridade e o desprendimento do material, nosso corpo é material e uma doação seria uma forma de caridade e ajuda ao próximo. Você concorda? Lógico, concordo plenamente. E alguém disse que a minha palestra, por que a minha palestra foi direcionada contra o transplante? Eu prometo, eu vou fazer outra palestra de transplante, porque acho que ninguém entendeu o que eu quis dizer, ou então essas pessoas não entenderam. Eu não quis dizer, eu não sou contra, e a doutrina dos espíritos não é contra o transplante de órgãos, apenas nós alertamos que é necessária a conscientização, é necessário o conhecimento, é necessário que nós saibamos. Silêncio, por favor, silêncio. É necessário que nós saibamos, precisemos ter uma conduta frente a um problema que está aí para ser resolvido. Alguém vai ter que fazer alguma coisa, porque quer você queira, quer não, você é um doador em potencial. Se você morrer ou desencarnar, como alguém me perguntou aqui, não vai dar tempo de ler toda a pergunta, mas se você desencarnar e a sua família quiser doar ou não, isso não vai interessar. Se você não deixou determinado em vida, a família não vai interferir. Isso legalmente. Como eu disse, todos os hospitais e todos os médicos não querem tomar essa conduta. Sempre consultarão a família, mas sempre corre-se o risco de você realmente ser um doador, porque pela lei você é considerado um doador em potencial e nada pode impedir que o seu órgão seja retirado, a menos que você se posicione em vida.
Pergunta aqui. Como fica o perispírito sem o órgão doado? Seria para Elizabeth, mas passaram para mim, mas eu vou tentar responder. Na verdade, a preocupação com o perispírito deve ser não só em relação à doação de órgãos, acho que é nosso dia a dia. A gente tem que ficar preocupado com nossa reforma íntima. Se nós evoluirmos, a gente não tem que ficar preocupado com como nós vamos morrer, se vai ser retirado um órgão do nosso corpo ou não. É claro que o indivíduo apegado à matéria, a seu corpo material, quanto mais apegado ele estiver, mais ele vai estar ligado àquele corpo, àquele órgão físico, através do corpo perispiritual. Então isso depende do estado evolutivo. Isso é uma hipótese. Tanto também, isso vale também para o receptor, quer dizer, o indivíduo que recebeu o órgão. Pode haver até mecanismos de cobrança de quem doou o órgão, até por mecanismo de não, o indivíduo que ele não, em vida, ele não se dispôs a doar, tá? E que a família depois facilite essa doação e ele é apegado àquele corpo físico. Isso pode levar a problemas energéticos a nível perispiritual. Mas eu acho que a nossa preocupação em termos de lesão de perispírito não deve ser grande. Eu acho que a gente tem que se preocupar com a nossa reforma íntima.